Nesse momento eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus ao teu coração. Nós estamos em uma série, essa é a quarta ministração da série Ouvir. No primeiro encontro, nosso primeiro culto, nós falamos sobre ouvir e obedecer. Fala do encontro de Jesus com o cego do tanque de Siloé. Depois nós falamos sobre ouvir e crer. É o encontro de Jesus com o oficial do rei cujo filho estava enfermo. Na semana passada nós falamos sobre ouvir e submeter-se. Jesus e Nicodemos. Hoje nós queremos falar sobre ouvir e praticar. É o encontro de Jesus com o jovem rico. Então, se você está aqui pela primeira vez, você não acompanhou a nossa série, você pode terminar o culto hoje e maratonar, está aqui no nosso canal. Então você pode colocar lá ouvir e obedecer, ouvir e crer, ouvir e submeter-se. Então é uma série que não necessariamente você precise acompanhar na sequência, ela é uma série complementar, então você pode assistir as ministrações de forma aleatória. Então fica aí o convite, e se você for abençoado através dessas ministrações, você poder encaminhar para que outros também sejam abençoados. Então, terminando aqui, em vez de maratonar Netflix, você pode maratonar no nosso canal uma série de ministrações sobre ouvir, para que Deus possa falar ao teu coração. Então, hoje o nosso tema é ouvir e praticar. É o tema da nossa ministração. E está baseado em Lucas, capítulo 18. Eu quero ler do verso 18 até o verso de número 27. É bem verdade que esse é um texto que você vai encontrar também no Evangelho de Mateus, de Marcos, mas quero tomar por referência hoje Lucas. Então vamos ler do capítulo 18, o verso 18 até o verso de número 27. E diz assim a palavra de Deus: certo homem importante lhe perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. Ao ouvir isto, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus ele está no caminho para Jericó. Esse jovem vai se aproximar de Jesus. Ele vai ser reconhecido como jovem rico. Isso por conta de Mateus. Então, nos demais evangelhos, ele vai ser chamado de homem, de príncipe. Mas Mateus vai chamar ele de jovem rico. E provavelmente ele foi reconhecido como um jovem rico pelas suas vestes. Então, ao se aproximar de Jesus, pela aparência, pela roupa que ele vestia, Mateus vai dizer que esse era o jovem rico. Era um homem de posses, um homem da alta sociedade entre os judeus. Ele se aproxima de Jesus. E ele se aproxima com uma intenção. A intenção dele era saber o que ele precisaria fazer para herdar o reino dos céus. Ele se aproxima com essa intenção. Ele faz a pergunta para Jesus.
Jesus vai responder e a resposta de Jesus vai frustrar ele. Porque a resposta de Jesus vai revelar que o coração dele tem uma inclinação para as riquezas da terra. Ele está perguntando sobre o reino dos céus, mas a resposta de Jesus revela que o coração dele está mesmo no reino dos homens. E ele fica triste. Então, Jesus vai concluir dizendo como é difícil pessoas que têm o coração inclinado para o reino dos homens, para o reino da terra, herdar o reino de Deus. Ele fala sobre os ricos, como é difícil um rico, aqueles que estão apegados às riquezas. Mas não é sobre isso que nós queremos falar hoje. Nós queremos falar sobre ouvir e praticar. Então o contexto é esse jovem que se aproxima com a intenção de saber o que precisaria fazer para herdar o reino do céu. Quando Jesus responde, revela que ele não teria condições, visto que ele está pego às riquezas desse mundo. Mas não é sobre isso. Nós queremos falar sobre ouvir e praticar. Esse jovem, ele chega e ele tenta impressionar Jesus. Esse é o primeiro ponto. Ele chega tentando impressionar Jesus. Isso fica claramente visível quando ele usa a expressão bom mestre. Eu fico imaginando ele chegando diante de Jesus, ele se prostrando, se colocando de joelhos aos pés de Jesus e dizendo: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A expressão bom mestre é uma clara evidência que ele queria impressionar Jesus. Jesus ouve isso. E aí Jesus diz para ele: não existe ninguém bom a não ser um, que é Deus. Eu sei exatamente o que você quer. Você quer me impressionar. Não precisa. Evite o discurso. Evite os excessos e os exageros. Então ele diz qual é a intenção dele para Jesus. A minha intenção de vir diante do Senhor é saber o que eu preciso para herdar a vida eterna. Então Jesus, conhecendo o coração dele, Jesus diz para ele: guarda os mandamentos. Quer herdar a vida eterna? Pratique os mandamentos. Pratique. Então Jesus vai citar quais são eles. Jesus vai falar: não roubarás, não matarás, não adulterarás. Honre teu pai e tua mãe. Então Jesus fala para ele: quer herdar a vida eterna, filho? Então você precisa praticar os mandamentos. E os mandamentos são esses. Aí ele responde para Jesus: tudo isso eu tenho feito. Desde a minha adolescência, desde a minha mocidade. É isso que precisa fazer? Então o céu está garantido para mim, porque tudo isso eu tenho feito. Eu tenho praticado isso, eu tenho obedecido. Desde a minha adolescência, desde a minha mocidade. Aí Jesus olha para ele e diz: falta uma coisa. Você tem feito tudo isso? Então você está no caminho certo, mas falta uma coisa. Aí Jesus diz para ele: pega tudo o que você tem, vende, dá o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Essa é a orientação. Você tem praticado, você tem guardado os mandamentos, você tem feito tudo isso, mas ainda te falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende, dá o dinheiro aos pobres, terá um tesouro no céu e siga-me. Quando ele ouviu isso, ele entristeceu. Sabe o que Jesus está dizendo para ele aqui? Jesus está dizendo o seguinte para ele: olha, até aqui, tudo o que você fez foi pensando em si mesmo. Então você tem guardado os mandamentos, você tem praticado os mandamentos, então tudo o que você tem feito foi pensando em si mesmo. Sabe o que você precisa fazer? Porque ainda lhe falta algo. Você precisa agora pensar no outro, no próximo, porque até então você pensou em si mesmo apenas, e não tem nada errado nisso. Só que
Quando você pensa em si mesmo, quando você ama a si mesmo, você precisa estender isso ao próximo. Então não tem nada de errado em você pensar em si mesmo, desde que isso se estenda ao próximo. Então ame a si mesmo, mas ame o próximo na mesma medida. Amará o teu próximo como, Senhor, como a ti mesmo. O que você precisa entender, filho, que até aqui tudo o que você fez foi pensando apenas em si mesmo. Por isso que eu digo que ainda falta algo. O que falta, Senhor? Você pensar no próximo. Então, quer herdar a vida eterna? Então, ame a si mesmo. Porque essa é a medida de amor ao próximo. Mas para herdar, então, amar a si mesmo é o primeiro passo. E o segundo passo é amar o teu irmão, o próximo. Então Jesus identificou através da pergunta dele que o coração dele não estava no reino. A pergunta dele revela que os pensamentos dele estavam no reino dos céus. Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? O que eu preciso fazer para herdar a eternidade? Então os pensamentos dele estão na eternidade. Mas Jesus queria ver se o coração dele estava na eternidade. Então ele lhe propõe. Pega tudo que você tem. Vende. Dá o dinheiro aos pobres. E siga-me, porque essa ação revelará que não só a sua mente, mas o seu coração está no reino. Então não adianta você chegar com um discurso pronto para Jesus se as suas ações não condiz com aquilo que você diz. Vou dizer de novo, não adianta você chegar com uma oração pronta diante de Jesus se a sua oração não condiz com as suas ações. Jesus está dizendo, olha, é bonito tudo que você me disse, mas deixa eu ver se na prática isso é uma verdade. Deixa eu ver aonde é que está o teu coração. Pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, você terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu, porque a vida inteira ele aprendeu a cuidar e se preocupar apenas consigo mesmo. Ele não tinha um olhar para o próximo. Ele entristeceu. Quando Jesus diz, tudo que você precisa fazer é guardar os mandamentos, eu acredito que ele abriu um sorriso. Ele diz, então o céu está garantido, porque tudo isso eu tenho feito. Mas quando Jesus diz, falta algo. Vende. Vamos para a prática. Dá aos pobres. E isso revela onde é que está o teu coração. Depois você pode me seguir. Então, existe uma diferença, uma distância entre o que nós sabemos e entre o que nós praticamos. Existe uma distância. Esse jovem está dizendo para Jesus o seguinte, olha, se o assunto é os mandamentos, eu domino. Eu domino o assunto. Mas aí nós vamos entender que na vida não é sobre o que eu sei apenas, mas é sobre o que eu coloco em prática. Porque o que muda a nossa realidade não é o que nós sabemos, mas aquilo que nós colocamos em prática. Quando Jesus fala para ele, guarda os mandamentos, ele disse, eu sei, eu conheço. Aí Jesus fala para ele, agora coloque em prática. Você quer herdar o reino dos céus? Se ele quer saber, é porque ele não se considera uma pessoa salva. O que eu preciso fazer, então, para ser salvo? E aí Jesus fala, ó, você precisa praticar o evangelho. Você precisa praticar os mandamentos. Porque o que muda a sua realidade não é o que você sabe, mas é o que você coloca em prática. Você está dizendo que você sabe quais são os mandamentos. Mas eu quero ver se você coloca em prática os mandamentos.
Porque quem quer herdar o reino dos céus, quem quer viver a eternidade, quer viver no reino de Deus, precisa começar hoje a praticar os princípios do reino. Quando esse jovem chega diante de Jesus, Jesus sabe qual era a real necessidade dele. Existia um vazio dentro dele. Jesus enxerga esse vazio dentro desse jovem. Esse vazio que ele tentava preencher, quem sabe, de tantas formas, de tantas maneiras. Porque recurso financeiro não faltava para ele. Ele era um jovem abastado, um jovem rico. Então eu acredito que esse jovem, ele tentou de diversas maneiras preencher esse vazio. Porque existem momentos que nós sentimos um vazio dentro do nosso ser. E talvez você se identifique com isso. Nós tentamos preencher esse vazio com coisas. Nós tentamos beneficiar a nós mesmos. Compramos algo para tentar preencher esse vazio. Queremos fazer uma viagem para tentar preencher esse vazio. Queremos ouvir músicas, assistir um filme, uma série, para tentar preencher isso. Então eu acredito que para esse jovem não faltava recursos. Então eu acredito que ele tentou de diversas formas preencher esse vazio dentro dele. E Jesus enxergou esse vazio dentro da alma dele. Esse vazio de espírito. Então essa era a maior necessidade dele. Preencher esse vazio. E quem sabe ele já tinha tentado de todas as formas. E aí agora ele vai para Jesus. E aí quando Jesus se direciona a ele, ele fica triste porque aquilo que Jesus diz vai confrontar ele. Jesus vai dizer, filho, sabe esse vazio que você sente? Essa sensação de vazio que você já tentou preencher de tantas formas. Talvez você tentou preencher esse vazio através de um relacionamento, através de uma viagem, através de contato com a arte, de tantas formas, e você não consegue preencher. Sabe esse vazio que você sente dentro de si? Você não vai conseguir preencher alimentando a si mesmo. Esse vazio que você tem dentro de si, filho, você só vai conseguir preencher alimentando o outro. Não é alimentando a si mesmo, é alimentando o outro. Então, para você que está ouvindo isso, se existe um vazio dentro do seu ser e você está tentando preencher esse vazio com coisas, o que Jesus vai nos ensinar através desse jovem rico é que quando nós temos um vazio no nosso interior, nós não vamos conseguir preencher esse vazio alimentando nós mesmos. Esse vazio a gente preenche alimentando o outro. Por quê? Porque a nossa fome física, a gente sacia alimentando a nós mesmos. Mas a nossa fome espiritual, esse vazio, a gente só consegue preencher alimentando o outro, é o inverso. Então, quando eu tenho fome, eu sinto fome no meu físico, eu consigo saciar a minha fome alimentando a mim mesmo. Então eu vou lá, preparo um prato e me alimento. Mas espiritualmente não. Espiritualmente essa fome é saciada quando eu alimento o outro. Então eu não preparo um prato para mim, eu preparo um prato para o outro. É isso que Jesus está ensinando para ele. Esse vazio vai ser saciado, porque a vida inteira você tentou saciar a sua fome. Fisicamente isso é possível, mas espiritualmente não. Até aqui, tudo que você fez foi pensando em si mesmo. Talvez, filho, você guardou os mandamentos e praticou, não por liberdade, não por amor, mas por religião. Porque você tinha um interesse. Então você fez o que fez pela religião, você fez o que fez por obrigação.
E não é isso, eu quero te ensinar algo novo. A partir de agora, filho, não é mais pela religião. Você foi livre do pecado. Então não se torne escravo da religião. Então não faça o que faz por obrigação. Não faça o que faz por interesse. O Evangelho de Jesus Cristo é uma prática voluntária do amor. E quando você pratica de forma voluntária o amor por si mesmo e o amor ao próximo. Então, quando você alimenta o próximo, espiritualmente você está sendo alimentado. Você vai saciar a sua fome. Então, o que você precisa mesmo é agora olhar para o outro. Quer saciar esse vazio? Então pega tudo que você tem. Vende. Então você terá um tesouro no céu. E se você tiver um tesouro no céu, o teu coração, filho, estará no reino de Deus, estará no céu. Aí você segue-me. Então, se você fizer isso, o teu tesouro estará no reino dos céus. Então, não só a sua mente estará lá, mas o teu coração também estará lá. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, esse jovem rico revelou que o coração dele está no reino dos homens. Ainda que o pensamento esteja no reino de Deus, no reino dos céus, o coração está no reino dos homens. Por quê? Porque ele tem um tesouro, ele tem muito dinheiro. Então, a riqueza dele é concentrada no reino dos homens. E aí Jesus está falando para ele, ó, pega isso, vende, dá aos pobres, aí o teu tesouro será transferido da terra para o céu. Então, a sua mente, o teu coração está lá. Então, isso te levará a desfrutar da eternidade. É mente e coração no reino dos céus. Então, esse vazio que você sente será preenchido. Então, não é sobre o que as nossas finanças podem nos promover, pode prover sobre a nossa vida. Isso tudo é muito bom. Mas existe um vazio na alma, mas existe um vazio de espírito que só pode ser saciado de forma espiritual. E espiritualmente falando, a gente só consegue saciar a nossa fome alimentando o outro. É por isso que Jesus ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo de número 4 e o verso 34, ele vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a minha missão, completar a obra. Então o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Por quê? Porque o que sacia a nossa fome espiritual não é o que a gente faz por nós, é o que nós fazemos pelo outro. Esse é o ponto. É o que Jesus está apresentando para esse jovem. Só que o texto diz que ele ouviu, mas ele não quis praticar. Ele não quis colocar em prática o que Jesus disse a ele. E o Evangelho de Cristo não nos dá a possibilidade de praticar de forma parcial o Evangelho. Ou é tudo ou é nada. A lei não nos dava a oportunidade, os mandamentos não nos davam a oportunidade de praticar de forma parcial, metade. Olha, eu vou fazer essa parte porque me convém, mas isso não me convém, eu não vou fazer, não. Com Cristo ou é tudo ou é nada. Com Deus ou é tudo ou é nada. Não tem meio termo, ou é 8 ou é 80. Para quem está dividido, a Bíblia diz que Deus ele odeia, ele detesta o morno. Ele diz que vomitará. Então é bom ou você ser quente ou você ser frio. Ou você é ou você não é. A palavra do crente é sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Então precisa ser uma entrega em totalidade. Ele estava praticando de forma parcial. Eu conheço os mandamentos. Tá bom, mas agora você precisa praticar.
Porque o que vai mudar a sua realidade, o que vai mudar a sua vida, não é o que você sabe, mas é o que você coloca em prática. O que muda as nossas vidas não é o que nós sabemos, mas é o que nós colocamos em prática. Então é ouvir e praticar. O Evangelho de Cristo é uma experiência viva e fantástica para aqueles que ouvem e colocam em prática. Mas aqueles que ouvem e são meros ouvintes, é uma experiência chata, fria. Então nós precisamos abandonar a condição de meros ouvintes da palavra de Deus e precisamos nos tornar praticantes dessa palavra. É ouvir e colocar em prática. Tudo que nós precisamos é ouvir e colocar em prática. Ele diz, Senhor, eu sei, eu conheço todos os mandamentos. Desde a minha adolescência, eu ia para a escola dominical. Eu participei de muitas conferências. Eu fui em tantos congressos. Eu já ouvi tantas pregações, tantos sermões. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Eu tenho muito conhecimento. E aí Jesus vai dizer, ok, isso tudo é muito bom. Mas entenda que o Evangelho precisa ser muito mais prática do que teoria. Vou dizer de novo, o Evangelho de Cristo ele é muito mais prática do que teoria. Então é ouvir e praticar. É ouvir e colocar em prática. Eu vejo que, às vezes, nós temos uma luta para conseguir ter o hábito de ler um capítulo por dia. E aí, decorrente dessa ser uma dificuldade de muitos, tem aqueles que conseguem ler um capítulo por dia e se acham o tal. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu quero te convidar para um desafio ainda maior. Se para você é um desafio ler um capítulo por dia, eu quero te desafiar a praticar um versículo por dia. Porque o que muda a nossa vida não é o quanto eu sei, é o quanto eu faço. Se eu coloco em prática. É extremamente importante, nós precisamos, o salmista nos orienta, que nós precisamos meditar na palavra de Deus, dia e noite. Nós precisamos meditar dia e noite. Só que nós precisamos praticar também dia e noite. Então eu não estou falando para você que você não deve e não precisa ler a Bíblia. Não, faça isso. Medite dia e noite. Invista tempo na leitura. Mas não aceite apenas ficar na experiência da leitura. Se desafie a colocar em prática. Não pode ser 24 horas do meu dia e eu não consegui colocar um versículo em prática. Não, eu preciso me desafiar a isso. E eu posso te garantir, não é sobre a minha palavra, eu posso te garantir, porque esse evangelho, ele é vivo, ele é transformador. Eu posso te garantir que se você colocar o evangelho de Cristo em prática, você vai viver experiências fantásticas na sua vida. Você vai ver a transformação. Porque o que muda a nossa vida não é o que a gente sabe, mas é o que a gente coloca em prática. Precisamos buscar o saber, precisamos nos dedicar ao estudo da palavra, precisamos buscar sim conhecimento, cada vez mais se aprofundar na revelação da palavra de Deus, mas nós precisamos colocar em prática o que muda a nossa vida, o que muda a nossa realidade. Não é o que nós sabemos, mas sim aquilo que nós colocamos em prática. Esse jovem, ele chega diante de Jesus e ele faz uma pergunta esperando que Jesus dê uma orientação para que ele mude a realidade dele. Porque até então a realidade dele é de uma pessoa que não é salva. Se eu pergunto o que eu preciso fazer para ser salvo, é porque eu ainda não me considero salvo. Então ele chega diante de Jesus como uma pessoa que não é salva. E ele sai diante da presença de Jesus como uma pessoa que continua não sendo salva. Por quê? Porque ele disse que ele sabe, mas não está disposto a praticar. E o que muda a realidade não é o que eu sei, mas é o que eu coloco em prática. Ouvir e obedecer. Ouvir
e crer. Ouvir e submeter-se. Ouvir e praticar. O Evangelho de Cristo é uma experiência que se dá através do ouvir. A própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então é ouvir, ouvir, ouvir e obedecer, ouvir e crer, ouvir e submeter-se, ouvir e praticar. Não adianta ouvir milhares de pregações, não adianta você vir para o culto, domingo após domingo, você ouvir, receber uma orientação de Jesus e você ir para a sua semana sem essa disposição no coração de colocar em prática. O meu desafio é, coloque o Evangelho de Cristo em prática e você viverá a experiência sobrenatural na sua vida. Você viverá uma transformação na sua vida. Não simplesmente pelo que você sabe, mas pela prática do Evangelho. Essa palavra transformadora, essa palavra que traz renovo, que traz cura. É essa, uma palavra viva. Mas, para viver a experiência dessa palavra viva, eu preciso colocar em prática. Ouvir e praticar. A decisão é sua, assim como foi a desse jovem. Jesus não induziu ele. Jesus não obrigou ele a praticar. Guarde isso no seu coração. O Evangelho é uma prática voluntária de amor. O Evangelho é uma prática voluntária. Não é porque eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer. É porque eu entendi. E eu faço com a consciência de quem sabe o que está fazendo e não faz por obrigação, mas faz por amor. O Evangelho de Cristo é muito mais prática do que teoria. Então eu preciso ouvir e colocar em prática. Ouvir e colocar em prática. É isso o que nós precisamos. Quer viver de forma profunda o Evangelho? Quer ser um discípulo de Jesus que vive de forma intensa a experiência do discipulado? Então ouça e coloque em prática. Ouvir e colocar em prática. Ouvir e praticar. A decisão é sua. Quer herdar o reino dos céus? Você quer herdar o reino dos céus? Então, através das suas ações, daquilo que você coloca em prática, você vai revelar para Jesus se apenas o teu coração está no reino dos céus ou se lá está o teu coração e os seus pensamentos. Então, o meu convite para você é ouvir e praticar. Faça isso. Desfrute desse Evangelho que é rico em promessas. Desse Evangelho que nos proporciona uma transformação em todas as áreas da nossa vida. É uma experiência muito fria ouvir o Evangelho e ficar na condição de ouvinte. Então eu estou te convidando a sair do seu lugar, do seu estado de conforto. Às vezes, um estado que já se tornou conformismo. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da palavra. Então, ouça e pratique. A prática trará transformação para todas as áreas da sua vida. Isso é o Evangelho de Cristo. Muito mais prática do que teoria. Ouvir e praticar. Eu quero fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus por essa palavra que Ele ministrou aos nossos corações, mas pedir a Ele que Ele nos dê dessa graça, que Ele nos dê ousadia para vivermos o Evangelho de forma prática. É isso que nós precisamos. Viver o Evangelho de forma prática. A nossa prática do Evangelho será o nosso maior testemunho. A nossa prática do Evangelho será a nossa maior pregação. Quando eu tenho oportunidade de ministrar, eu tenho alguns minutos para pregar. Essa é uma ótima oportunidade, mas a minha maior pregação é a minha semana, a minha prática
do Evangelho. Para que eles vejam Cristo em nós, nós precisamos praticar o Evangelho. Então eu quero orar junto com você por esse tempo. Peça a Deus coragem e ousadia. Peça a Deus coragem e ousadia para colocar o Evangelho em prática. É isso que nós precisamos nesse tempo. Ouvir e praticar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, por esse tempo. E depois nós seremos conduzidos com mais uma canção através da vida do Lucas, que já nos tem abençoado nessa noite com canções que tocaram o nosso coração, mas também creio que tocou o coração de Deus. Então, vamos fazer isso, vamos orar e depois nós teremos mais uma canção. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, por essa palavra compartilhada ao nosso coração, Pai. Senhor, eu quero pedir nesse momento que o Senhor possa fazer frutificar essa semente que foi semeada no coração de cada um desses que nos ouve, Pai. O nosso desejo é, de fato, viver como um discípulo de Cristo, ouvindo e colocando em prática tudo aquilo que nós temos ouvido de Jesus. Então eu peço que o Senhor nos dê um ouvido apurado, nos dê sensibilidade espiritual, para que nós possamos ouvir e discernir de forma espiritual a voz de Jesus. Mas também pedimos coragem e ousadia para colocar em prática, porque nós sabemos o desafio de viver, Pai, de forma prática o Teu Evangelho em nossos dias. Mas queremos fazer isso, não apenas, Senhor, pensando em ter algo em troca, nós queremos fazer isso, porque nós cremos que essa é a nossa maior pregação, porque nós cremos que essa é uma forma do Teu nome ser glorificado através das nossas vidas. Então nos ensina, Senhor, a ouvir a Tua voz, nos ensina a ouvir a voz do Teu Filho amado Jesus Cristo, mas nos dê ousadia para colocar em prática. Queremos ser discípulos nesses dias, nós queremos ser mensageiros da Tua palavra, nós queremos ser embaixadores do Teu reino. Então nos ajuda a, nesse tempo, a ouvir e praticar a Tua palavra, Senhor. Que nós sejamos a Bíblia que as pessoas leem. Que nós sejamos, ó Pai, testemunho vivo, Senhor, por onde nós andarmos. Então nos ajuda, porque nós somos fracos, nós somos limitados. Mas nos ajuda nesse tempo, assim como Paulo diz, que nós somos cartas marcadas, que as pessoas possam ler, Senhor, em nós. Que as pessoas possam, Senhor, sentir o Evangelho de Cristo fluindo através das nossas vidas, Pai. Sê conosco, Pai. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos por essa semana que se inicia. E pedimos, nos conceda a oportunidade já nessa semana de viver essa palavra. De desfrutar, Deus, daquilo que o Senhor tem para nós no decorrer dessa semana. Então nos desperta, Pai. Nos desperta para esse tempo. Senhor, nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, na certeza que nós viveremos essa experiência. Nós iremos testificar ainda nesses dias do que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então que seja, Senhor, nesse tempo, tudo aquilo que nós fizermos e falarmos para glorificar o Teu santo nome. Pai, abençoa a cada um dos meus irmãos conectados. Dê a eles uma semana abençoada, cheia da Tua presença, Pai. Que seja conduzido pela Tua vontade, pelo Teu Espírito, o nosso querer, o nosso pensar, o nosso fluir, Pai. Dê a cada um deles uma semana abençoada. Que seja uma semana de boas notícias. Aqueles que estão enfermos possam ser alcançados pela Tua maravilhosa graça e possam receber a cura. Aqueles que estão no leito de um hospital, Senhor, que possam ser alcançados, Senhor, essa semana e possam receber a cura. Tu és um Deus de cura, Pai. Então, nesse tempo, restaura a saúde dos meus irmãos que estão passando, Pai, por uma dificuldade em sua saúde, que estão, Senhor, de alguma forma debilitados por consequência, Senhor,
de uma saúde prejudicada, quer seja por qualquer enfermidade que tenha tocado a vida dos meus irmãos, eu creio que o Senhor pode, através de uma palavra, estabelecer a cura. Então, Senhor, libere a cura sobre os meus irmãos. Senhor, eu profetizo, Senhor, cura sobre aqueles que estão enfermos, Pai. Também te peço por aqueles que têm passado necessidade, que não falte o pão sobre a mesa, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, que seja uma semana de boas notícias. Pai, te peço pelos lares que foram prejudicados por conta desse tempo de quarentena. Senhor, lares que estão em crise, casamentos que estão em crise. Eu clamo, Senhor, por restauração nesse tempo. Faz, Senhor, ainda nesse tempo. Então eu te peço que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de boas notícias, que seja uma semana de transformação para louvor do teu santo nome. Faça em nós e através de nós que a nossa vida seja um palco para a manifestação da tua glória. Então faz nesse tempo, Pai, para louvor do teu santo nome. É o que nós te pedimos. E nós te agradecemos no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.